Começando mais um TV Síntese Semanal, com a Miriam Aquino, com a Carolina Cruz. Vamos direto ao assunto dessa vez. Aconteceu bastante coisa no Congresso, né, Carol? Queria que você comentasse para a gente um pouco do que você viu, do que foi decidido a respeito do plano plurianual do uso do FUST. O que você ficou sabendo sobre essas pautas? Pois é, Rafa, foi uma semana corrida, escrevi muitos títulos nessa semana de vai a plenário, vai a sanção, porque a gente está no final do ano, então esse é o momento mesmo de fechamento, né, de dar conclusão aos assuntos prioritários. Então, o tema da semana, que eu acho que pegou todo mundo estava acompanhando, foi a desoneração, né, o veto da desoneração caiu finalmente ontem, como já estava esperado, e a gente até comentou aqui na semana passada sobre isso. O governo chegou a dizer que poderia enviar uma alternativa para a desoneração ainda nessa semana, mas o discurso mudou. Eles já viram que não seria possível evitar esse veto, então ficou uma expectativa de apresentação para a próxima semana, mas como houve diversos adiamentos, a gente nem sabe se vai dar tempo de analisar, de chegar a entender mais a fundo como que vai ser essa discussão. Ontem, o líder do governo até chegou a falar que o esforço do diálogo por uma alternativa de exoneração será para o próximo ano. Então, vamos ver se vai vir mesmo uma medida, uma ideia já na próxima semana, ou se isso é assunto para 2024. Agora, você comentou do PPA, né? Só um O instantinho, Carol, plano deixa eu só plurianual. tratar um pouquinho dessa coisa da desoneração, vou colocar uma posição minha primeiro. A desoneração é uma questão que foi defendida, ou seja, você troca o que a empresa paga para a Previdência versus aumento de uma alíquotazinha no faturamento. Ou seja, você troca a Previdência e troca o futuro pelo caixa diário. O setor de tecnologia da informação, principalmente, foi aquele setor que sempre defendeu essa proposta, foi um dos primeiros que colocaram a defesa da barreira, e depois, no governo Dilma, como sempre, diversos outros segmentos passaram a se apropriar da tese. Eu, pessoalmente, embora seja uma reivindicação do setor de tecnologia da informação, eu acho muito ruim esse subsídio. Agora, porque eu acho que você trocar aposentadoria por faturamento, eu acho que não é uma boa solução, porque ninguém fala o que vai acontecer com esses não recolhimentos que as empresas estão fazendo. Isso eu acho que é uma bola de neve para o futuro. E eu li uma matéria de um estudo, tem muito pouco estudo, inclusive, sobre os efeitos dessa política já está há mais de 5 anos, sobre os empregos, efetivamente, sobre geração de emprego, né? Tem dois estudos que eu vi de uma universidade de São Paulo, dois acadêmicos, mestrados, doutorados, que se debruçaram sobre isso e, primeiro, não conseguiram confirmar que houve aumento de geração de emprego nesses segmentos por causa dessa política. E, segundo, que a contratação da maioria desses novos empregos foi de brancos intelectualizados e ricos. Então, é uma questão que precisa ser revista. Agora, eu acho que o governo agiu muito mal, porque foi pego de surpresa, resolveu se insurgir contra um consenso do Congresso e agiu tarde. E aí é isso. A princípio, está prorrogado até 2027, né? É, exatamente, Miriam. Existe muito essa discussão, houve essa discussão durante, inclusive, a votação, sobre os reais efeitos da desoneração, né? Então, é aquilo. O governo entende que não houve a resposta que se esperava, né? E os setores defendem que sim, inclusive fizeram uma manifestação, a gente tem matéria no Telesíntese sobre isso, eles fizeram uma manifestação dentro do Congresso nessa semana, mostrando números, mas é isso. Existem diversos lados sobre esse tema, né? Bom, mas acho que tem duas notícias bacanas aí do Congresso também para o setor, que aí eu pessoalmente apoio, acho importante. Primeiro é FUST, segundo é PPA. Fala um pouquinho, Carol, da gente. Exatamente, é orçamento, né? Final de ano, estamos começando a endereçar o orçamento para o ano que vem. Então, dois temas já foram resolvidos, que é a questão da LDO, né, que dá ali as diretrizes para o orçamento do próximo ano. Então, a ideia foi colocar uma emenda que já protege ali os projetos que estão aprovados pelo Conselho Gestor
do FUST. Então, tudo o que for atividade, ação, que já teve o aval do Conselho Gestor, fica protegido, né, no ano que vem. E essa emenda é interessante porque a gente tem um projeto de lei em tramitação que ele não conseguiu avançar a ponto de ser concluído, que fala exatamente a mesma coisa. A gente quer proteger o FUST, evitar o contingenciamento, assim como foi para o FNDCT, né? Só que provavelmente pode ser que não dê tempo de avançar, de concluir esse projeto. Então, essa emenda ela dá exatamente o mesmo texto, já garantindo para o próximo ano. E sobre o PPA, né, o plano plurianual, que dá aí algumas diretrizes e metas, principalmente para os programas que precisam de uma gestão continuada, né, do governo. Então, a gente tem as metas para os próximos 4 anos. Eu também convido a todo mundo que está interessado a olhar a nossa matéria, a gente tem gráficos, tudo certinho, né, das metas, principalmente as metas de conectividade, né? E quando a gente fala de universalização da conectividade, o governo teve aí como base a PNAD, né, do IBGE, e a gente tem a expectativa de um crescimento de até 10 pontos percentuais, ali, principalmente no norte, né, do país. Então, a ideia é que a universalização do acesso para pessoas a partir de 10 anos, ela fica ali no patamar entre 93% e 96%, a depender dos estados nos próximos 4 anos. Na verdade é isso, universal mesmo quando chegar aos 100%, né? O problema vai ser atingir esses 10%, esses 4%, que é o chegar Exato. no Brasil profundo, né? Como eu já ouvi, uma das maiores desafios de todos, né? E aí, Carol, queria fazer uma referência a um projeto de lei que foi aprovado também na Câmara, só nós demos, só você está acompanhando, que é aquele absurdo de aumentar a concentração dos meios de comunicação de rádio e TV, né? O Congresso aprovou, vai para a sanção, no governo Lula, os feudos políticos que estão nos estados, na maioria das famílias, vão agora se expandir, né? Porque em vez de ter 10 emissoras de radiodifusão, vão poder ter 20 emissoras de radiodifusão por estado. Vamos que vamos, assim. Mostra também que o setor de radiodifusão, que é ainda radiodifusão TV aberta, né? Tal, embora esteja sendo dizimado pelas novas tecnologias, quer manter, enfim, mantém seu status quo no Brasil. Eu acho muito ruim para a democracia esse projeto, infelizmente. Foi aprovado e deve ser sancionado, né? Exatamente, você já disse tudo. O ponto principal do projeto é realmente aumentar, né, a possibilidade de concentração de outorgas de TV e também de estações de FM. Então, foi um projeto, inclusive, curioso, porque ele passou muito rápido, né? Foi uma prioridade ali, conseguiram dar essa prioridade a esse projeto. Ele chegou no Senado, não foi alterado em nada do que partiu da Câmara, já houve um texto ali consolidado, até mesmo para dar essa agilidade, garantir esse projeto agora para o final do ano. Provavelmente deve ser sancionado. Isso. Ok. Bom, então vamos para o futuro, né? Já que a gente está falando do passado, mas o passado. Conta aí, Rafa, o que você achou de mais importante para a gente aí da reunião, da conferência mais importante da OIT, né? Que é a radiofrequência? Isso, a WRC, a Conferência Mundial de Radiofrequências, que aconteceu esse ano. E é engraçado que eles falam, essa conferência acontece mais ou menos a cada 3 ou 4 anos, né? Não é bem fixo. Aí a próxima deve acontecer em 2027. Mas o que aconteceu? Bom, essa conferência define aí o futuro do uso do espectro, a harmonização do espectro no mundo inteiro, né? E ali o Brasil, eu entrevistei ontem o presidente da Anatel, o Carlos Baigorra, ele falou que o Brasil saiu bem na foto, assim, ele saiu, tudo que a gente foi levar lá, a gente trouxe de volta com o resultado que a gente queria. É, dois exemplos bastante significativos. Por exemplo, a gente defendeu que tivesse espectro disponível, que as plataformas de alta altitude pudessem usar espectro móvel ali abaixo de 3 GHz, de 2 GHz. Isso é importante para melhorar a cobertura móvel em áreas remotas. Usando o quê? Usando drones. Então, você coloca um drone, um balão em altíssima altitude na estratosfera e essa estação suspensa, flutuante, consegue irradiar sinal para uma área maior, porque é 20 vezes, 30 vezes a altura
de uma estação, de uma grande torre de celular, por exemplo, né? Isso daí é importante, isso o governo acha que pode ser interessante para cobrir essas áreas de sombra que existem no Brasil, assim, e não necessariamente de forma permanente, né? Porque é um drone, é uma coisa que não fica ali. Mas às vezes é importante para você, numa área de desastre, vai cobrir, aconteceu alguma coisa, você precisa reforçar a cobertura, você usa esse tipo de sistema. E, inclusive, o ministro Juscelino Filho esteve com um representante de uma dessas empresas lá em Londres essa semana, na terça-feira, se não me engano, ou na segunda-feira, e essa empresa falou que ela tem interesse de investir no Brasil e ter aqui um ponto, um porto de drones de estações. Então, essa é uma questão bastante sensível para este governo no momento. Outra questão importante que a gente levou lá e que a gente também conseguiu o apoio internacional e que foi aprovado lá na plenária foi a defesa do espectro usado pelo SGDC. O SGDC é o satélite brasileiro, usado pela Telebrás, usado pelo Exército Brasileiro, e havia uma perspectiva de mudar a faixa de espectro que se usava, a faixa de espectro que é destinada aí, por exemplo, à força de segurança, a questões militares, e no fim, para radares, esse tipo de coisa. E no fim, o Brasil conseguiu assegurar que isso não seria alterado, que seria muito ruim para o investimento que já foi feito nesse satélite no passado, né? Então, isso está assegurado, isso está mantido. E a principal discussão que aconteceu ao longo desse período na WRC foi a mudança da identificação do 6 GHz, que é a nova fronteira do Wi-Fi, né? 6 GHz é uma terceira banda do Wi-Fi, que já funciona hoje com 2.4, com 5 GHz, e aí vai entrar o 6 GHz no Wi-Fi 6E e no Wi-Fi 7. E aí o Brasil propôs que se tornasse também um dos países que tem a flexibilidade de optar em destinar parte deste espectro, dessa faixa de 6 GHz para a telefonia móvel e parte para o Wi-Fi. Então, essa é uma mudança de posição. Até então, o Brasil tinha, e é definido por regulamento aqui no país, que essa faixa seja integral do Wi-Fi. Então, significa que no futuro, próximo ano aí, 2024, vai ser um ano de continuação das discussões, do debate, dos grupos de interesse pressionando a Anatel para ver se vai rever ou não a atual regulação que destina unicamente para o Wi-Fi, tá? Ainda não é certo, ainda não é garantido, o Baigorre fala isso. Olha, a gente não está nada. A gente vai ver o que o mundo vai fazer. A gente trouxe isso, que é uma flexibilidade. E aí a gente vai discutir ao longo do ano que vem, tem um rito. A gente tem que fazer tomada de subsídio, vai ter que fazer, né, a consulta pública, a análise de impacto regulatório. Rafa, mas assim, E depois o negócio objetivamente, a sinalização que o Brasil deu é muito importante para quem defende a necessidade de banda para o celular, tá certo? Porque quando a Anatel tomou essa decisão, que ela é uma das poucas seguindo os Estados Unidos, há uma posicionamento e uma pressão tanto do governo norte-americano sobre essa questão, que é uma saída que eles veem para se contrapor à tecnologia asiática. E a Anatel, ao tomar essa decisão, sei lá, 2 anos atrás, 10 anos atrás, falou: é uma decisão que a gente tem certeza, não muda, porque queremos mais espaço para o Wi-Fi. Fato dela sinalizar nessa conferência que pode dividir, depois de muito diálogo, muita conversa, muita democracia, é realmente uma mudança de posição da agência. Agora, Sim. eu acho que, mesmo que haja o debate, que demore, que no final resolva não mudar, continuar defendendo o Wi-Fi, na entrevista ontem que o Baigorre deu para você, Rafa, tem para mim uma questão definitiva. Não vai ter frequência de 6 GHz para o Wi-Fi outdoor. Ponto. Ele falou que não, muita cautela, mas o mundo não está fazendo isso. Então, assim, a reivindicação dos pequenos provedores, da Abrint, da não sei o quê, de que se ampliasse a decisão e também destinasse todo o espectro para ser usado para o lado de fora, além de lá de dentro da casa, claramente para mim, a Anatel já está dando como descartado. Pelo menos essa é a leitura que eu tenho da entrevista dele. Eu acho que é como você falou, existe essa pressão para que seja liberado quanto antes, logo no começo do ano que vem, esse outdoor. Então a gente vai ter que olhar os primeiros meses do ano que vem para ver se realmente isso vai se confirmar. A pressão da Abrint, dos provedores, é de que seja liberado logo. Vamos ver. Mas a minha A leitura, postura a dele realmente entrevista é mais. dele é de que a entrevista dele já falou que não só não vai ser liberado, como não vai ser liberado nunca. Essa é a leitura que eu tive ontem da entrevista dele.
Isso, e aí, inclusive falando aí dos grupos de interesse, né, a GSMA, a Conex, eles também escreveram loas, né, elogiaram a atitude da Anatel, a decisão do Brasil de adotar essa postura flexível, né, digamos Uhum. assim. É, Tá bom? é isso. É Semana isso. que vem é nossa Eu, última TV Síntese. Temos eu mais queria alguma comentar mais uma coisa, Miriam. Eu queria coisa? comentar da Oi também, que a gente teve A Oi está acontecimentos sempre na nossa relacionados à pauta. Oi. Vai lá, Rafa. Sempre, não dá para não mencionar, mas é que aconteceram duas coisas importantes essa semana. Primeiro, a juíza prorrogou o stay period, que é a proteção contra execuções lá de credores, né? E ao fazer isso, ela também deu um ultimato à Oi, que ela falou assim: olha, vocês não vão mais poder prorrogar de jeito nenhum esse prazo e tem que vir com a Assembleia Geral de Credores logo até o final de fevereiro do ano que vem. Então, assim, agora ganha um prazo, e é um prazo aparentemente definitivo, porque isso está lá na decisão, que é irrevogável e prorrogável, né? Então, a gente vai ter que ver nos próximos 2, 3 meses aí uma solução com os credores. A Oi queria quanto mais tempo melhor para negociar um acordo mais positivo ali para o lado da empresa. Isso dá mais pitadas de pressão para ela. Outra decisão importante diz respeito à concessão. A Anatel decidiu que o dinheiro que a Oi obteve com a venda das torres fixas para a Highline no ano passado tem que ser usado, pode ser usado, né, para o pagamento de fornecedores da concessão. Então, vai ter que separar exatamente se um fornecedor fornece um pouquinho que não é concessão e um pouquinho que é concessão, vai pagar somente a parte que é de concessão. E aí, esses fornecedores são torreiras, são empresas satélites que fornecem um pouco de capacidade ocasionalmente, são empresas de energia que fornecem os postes, que têm pontos de fixação dos cabos da Oi, então são as empresas de manutenção, inclusive a própria C-Rede, que é da Oi, tá ali listada, e a Anatel pede um detalhamento melhor dos serviços que eles oferecem. Então, assim, esse 906 milhões que a Oi conseguiu com a venda das torres está carimbado e vai todo ser revertido para a concessão, inevitavelmente. Isso é uma postura importante da Anatel, porque, primeiro, ela está falando o seguinte: não tendo dinheiro, o dinheiro vai todo para a concessão. Então, assim, qualquer outro serviço, mesmo de banda larga, de coisa, vai. A gente não tem notícia ainda de como é que está a negociação no TCU, mas continua circulando muito fortemente no mercado de que a intervenção parece que seria a única solução da Anatel. A Anatel não fala sobre o assunto, fica muda, e, enfim, mas se acontecer alguma coisa, esses lances devem ocorrer aí rapidamente, né, Rafa? E é isso, Miriam. Então, boas festas. Semana que A vem, festa ainda não, semana que vem estamos aqui, firme e forte. semana que vem fazemos o último, então, na sexta-feira, dia 22, a gente se reencontra. A Carol, infelizmente, caiu, não vai poder dar tchau, mas então eu dou meu tchau. Tchau, Miriam. Tchau, tchau. Até a Até a próxima. próxima. Abraço.